Você sabe quem foi Marighella? No vídeo de hoje aqui no canal eu vou falar um pouquinho sobre esse personagem histórico que foi também objeto central do filme com o mesmo nome, Marighella, lançado no Brasil essa semana, no dia 4 de novembro, e que tem repercutido bastante aí nas redes sociais, nas televisões, enfim, por todos os lados. Eu sou o Rodrigo Badaró, esse canal é o Humaniza, e eu sempre trago aqui conteúdos sobre história, política e ciências humanas de forma geral. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada e também me procure lá no Instagram, @humaniza1, é um ótimo canal para a gente continuar as nossas conversas. Bom pessoal, nessa semana eu fiz uma live aqui no canal com o Gustavo Rego do Cineolho. A gente falou quase 2 horas sobre o filme Marighella, tudo que envolveu a sua produção, o contexto, os ataques que o filme sofreu e uma crítica da obra propriamente dita. A gente fez lá com bastante calma nessa live que está aqui nos vídeos, só você procurar aqui no canal, vou deixar também no card para ficar fácil de você acessar. Mas apesar de ter feito essa live longa com ele, eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar um pouquinho mais então sobre o personagem histórico do Marighella. O filme é super importante, eu acho que você tem que ver o filme se não viu ainda, é uma forma também de apoiar o cinema nacional, de apoiar que essas temáticas venham à tona, que filmes com essas temáticas sejam produzidas, mas eu diria também que o filme não é suficiente para você conhecer a história de Marighella. Então se você tem interesse, de conhecer a história do Marighella, vem comigo, vamos seguir nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse personagem que começa a sua trajetória na política, bem antes do que o filme retrata. O filme retrata os últimos anos da vida de Marighella, a ação mais revolucionária no contexto da ditadura civil-militar. Mas Marighella é alguém que tem uma atuação política já lá nos anos 30. Ele inclusive foi preso também no período autoritário de Vargas. Então é alguém que tem uma trajetória considerável e que o filme só nos apresenta quando ele já está na fase mais madura, na fase final da sua militância. E essa é uma coisa muito importante, a gente entender que o Marighella ele atuou fortemente nos anos 30, 40 e ele foi inclusive um deputado constituinte da Constituição que foi promulgada em 1946, no período de início ali de uma nova república no Brasil, uma república democrática que a gente costuma entender como sendo aquela entre 46 e 64. E aquele período é um período muito rico da história brasileira. A gente vê nos registros, nos estudos de política, nos pensadores da época, toda uma efervescência fruto de uma série de transformações que o Brasil vinha passando. Até os anos 30, talvez você se lembre aí de estudar a Primeira República, também chamada antigamente de República Velha, um período marcado pelo predomínio dos cafeicultores, República do Café com Leite também, são termos que aparecem muito em referência àquele período. E isso, embora tenha uma série de problemas que eu não vou falar aqui, mas isso nos mostra uma questão importante que era o traço agrário, rural do Brasil da Primeira República. A Era Vargas, somada aí também à Segunda Guerra Mundial, trouxeram uma série de mudanças na realidade econômica brasileira. E a gente passou de uma nação agrária e rural para uma nação que ia progressivamente se industrializando. Não é que não houvesse indústria antes, já havia indústria antes, mas ela vai ganhando fôlego nesse novo contexto e ela ganha também um amparo, um investimento forte do Estado naquilo que a gente chama de indústrias de base. E a partir daí, a industrialização vai ter um fôlego maior quando se consolida de fato um processo de industrialização no Brasil, a partir dos anos 30, 40, 50. Bom, esse processo de industrialização, ele tem também um impacto na forma como as pessoas percebiam a própria realidade brasileira. Muita gente acreditava que a industrialização seria uma espécie de passaporte do Brasil para o futuro. Ou seja, a partir do momento em que o país se industrializasse, a gente conseguiria superar questões históricas e estruturais do país, como era a questão do subdesenvolvimento, da dependência das grandes economias centrais. Então, havia um otimismo muito forte em relação a todo esse processo que o país estava vivendo. E é interessante a gente notar que lá nos anos 40, 50, o comunismo de fato tinha um peso considerável no cenário político nacional. Diferente de hoje, que ele é usado só como uma retórica por governos autoritários que querem tentar usar desse artifício para se manter no poder,
Naquela época, de fato, os comunistas tinham alguma expressão dentro da sociedade, conseguiam inclusive resultados eleitorais expressivos, embora nunca tenham se tornado governo, nunca tenham, se transformado o principal partido, mas ele teve um protagonismo considerável naquele período histórico. E, inclusive foi muito perseguido também, foi posto na ilegalidade, o PCB, durante muitos anos. Mas é interessante a gente pensar, então, nesse contexto mais amplo, que aquele momento era um momento de otimismo em relação ao Brasil, de compreensão de um processo de transformação política, econômica e social, e, ao mesmo tempo, um momento em que várias pessoas apostavam suas fichas no caminho do comunismo. Se acreditava, e aqui o Marighella faz parte disso também, por isso que eu estou dizendo disso, Marighella, Luiz Carlos Prestes e vários outros líderes, nomes importantes do Partido Comunista, alimentaram, ao menos durante um tempo, a esperança de que, ao se industrializar, o Brasil veria crescer a sua camada de operários, de trabalhadores, e que esses segmentos, pouco a pouco, tomariam consciência política, tomariam partido, e isso possibilitaria a vitória de uma revolução comunista. Bem, a gente pode achar que essa era uma expectativa sem grande conexão com a realidade, mas, de fato, naquele período a gente viu mesmo uma efervescência popular muito grande, uma série de greves, de movimentos de trabalhadores acontecendo, vários deles organizados pelo Partido Comunista, ou ao menos apoiados pelo Partido Comunista. Então foi um período muito importante, de grande efervescência, que dava certa sustentação para essas expectativas que essas lideranças comunistas tinham. Eles não estavam sozinhos, eles não eram lunáticos que viam algo que ninguém mais via. Era uma visão de mundo presente naquele momento histórico. Bom, aí acontece o golpe militar de 1964. Esse golpe, ele passa a ser interpretado por diferentes pessoas de modos diversos, mas os comunistas, e aqui especificamente Marighella, percebe nesse golpe uma tentativa de frear o movimento de ascensão das massas populares. Então, por exemplo, as massas que no final do governo de João Goulart estavam nas ruas, fazendo as passeatas, pressionando por reformas de base, essas mesmas massas Marighella via como potenciais revolucionárias e como aliadas fundamentais para lutar contra a ditadura militar. Então, a ditadura teria se instituído justamente para frear esse movimento de ascensão das massas populares que vinha acontecendo. E a ideia do Marighella passa a ser, então, compreender que não é possível articular só por dentro desse regime civil-militar que criava uma fachada, uma aparência democrática, mas que na prática controlava o poder de forma quase total. Então o que ele vai dizer é que é muito importante que as pessoas também tentem utilizar dos espaços institucionais, dos partidos, depois basicamente é só o MDB, que é o partido da ditadura que concentra as lideranças de oposição, mas o que ele está dizendo é, dentro só dessas instituições não vai ser possível, porque quem controla elas, quem dá os limites delas, são os militares, ou os grupos civis, a burguesia que está junto também desses militares. Até já falei disso aqui no canal também, sobre o fato da ditadura não ser só militar. Se tiver interesse em ver, clica no card aqui em cima que vai estar aparecendo. Bom, então Marighella vai dizer o seguinte, o que a gente precisa fazer? A gente precisa radicalizar na luta, porque o intuito desse governo é justamente impedir que as nossas massas floresçam, que elas se desenvolvam e assumam o poder. Para isso, a guerrilha, a luta armada, é um aspecto fundamental. Mas, ao mesmo tempo, é importante dizer que ele não é o único. A ideia não é uma visão ingênua ou romântica de que a luta armada vai derrotar o governo militar. Ele tinha a noção de que havia uma discrepância muito grande em termos de força, que não seria pegar em armas e derrotar os militares. Pelo menos não de forma tão simples. A ideia é que esses guerrilheiros conseguiriam um apoio de outros setores da sociedade, justamente setores que vinham se mobilizando nos anos anteriores ao golpe e que até em 68 também estavam mobilizados, houve passeatas, manifestações marcantes em 1968. Então Marighella via ali, de fato, uma camada social, um corpo social capaz de fazer frente à ditadura civil-militar. Ele fala nos estudantes, ele fala nos operários, nos artistas, ele fala até das feministas, como sendo aliados importantes, além das classes que estão no meio rural ainda. Os camponeses eram vistos por ele também como camadas fundamentais para o sucesso da Revolução. Era necessário, então, uma articulação de guerrilhas e lutas armadas
no campo e na cidade, se conectando também com o conjunto dessa sociedade, com os estudantes, os operários, enfim, os militantes, de forma mais ampla, para conseguirem aí sim desgastar e vencer a ditadura militar. A guerrilha seria uma estratégia útil para ir enfraquecendo, para ir minando o governo, dificultando a ditadura, mas a derrota definitiva deles, né, do governo militar, só viria a partir dessa grande mobilização que envolveria vários setores da sociedade, tanto no campo quanto na cidade. Bom, o filme pega a história de Marighella daí em diante. Né? Quer dizer, pega o Marighella revolucionário, o filme então é muito de ação, né? Muito tiro, muito esse enfoque nas ações propriamente ditas, das guerrilhas, né? Enfim, da luta armada mesmo. Mas eu acho que no filme não se tem a dimensão de que Marighella significava, por que ele era um líder tão importante lá nos anos 60, por que ele era ouvido, né, e em grande medida respeitado, e ao mesmo tempo temido, né, pela ditadura. E a gente pode dizer que Marighella é temido até hoje, né, basta ver a repercussão de um filme sobre ele, né, o medo que isso gera nos setores conservadores e reacionários. Para a gente entender esse peso de Marighella, a gente tem que entender toda a militância que vem nas décadas anteriores e também um pouco as suas visões de mundo, como é que ele entendia a ditadura como um governo que representava os interesses de uma burguesia e que seria um sistema que manteria a população numa situação de miserabilidade, né, de fome, de desigualdade, e que, portanto, o único caminho era derrubar esse regime, e também, para derrubar esse regime, era necessário também armas. Né? Essa costura da visão de mundo de Marighella não está presente no filme, mas o resto, né, eu acho que você vai conseguir ver legal no filme, vale bem a pena. Recomendo novamente que vocês assistam. E espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais a complexidade, a riqueza de análise, né, e discussões que aconteciam naquele contexto histórico, que nem sempre o filme consegue tratar com essa devida riqueza de detalhes e de informações. Espero ter ajudado vocês. Se gostou, deixa o like, me conta nos comentários se você viu o filme, o que você conhece de Marighella, o que você acha desse personagem histórico. Se não se inscreveu no canal ainda dá tempo, se inscreve, ativa o sininho. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e bons estudos!